Oh, eu não sei quem foi que inventou que eu ia fazer um pronunciamento. Antes, para relaxar um pouquinho, eu fui ao Piauí esses dias e o calor estava tão forte que um companheiro disse o seguinte: aqui no Piauí o calor é tanto que o urubu voa só com uma asa, a outra ele abana. Então, eu queria dizer para vocês que eu falei para o Rio Falcão que era importante abrir para a imprensa para ver se a imprensa consegue retratar com erros e acertos exatamente aquilo que eu falo e não ficar me interpretando. Eu, sinceramente, o que me deixa às vezes um pouco chateado é que nunca me pergunta alguma coisa e de repente eu vejo manchete: Lula disse aquilo, Lula falou aquilo, Lula pede aquilo, Lula reúne a bancada para aquilo, Dilma vai no aniversário de Lula e não conversa com Lula, sabe? Então, olha, se a Dilma não queria conversar comigo, por que ela foi no meu aniversário? Não tinha dois aniversariantes, era só eu. Mas então, eu não sei se é por falta de assunto ou por má fé, então eu falei: Rio, vamos abrir a reunião, deixa os companheiros escrever, e eu fico chateado quando eu vejo jornalista com um bloco não escrevendo, porque ele vai deixar para interpretar depois. Eu não sei se a gente pode gravar, dar uma fitinha para cada um quando terminar isso aqui, para a gente poder saber se falaram pelo menos aquilo que eu falei. Eu queria, primeiro, cumprimentar os companheiros que estão do diretório, os nossos presidentes dos diretórios regionais, os nossos deputados, as nossas deputadas, nossos senadores, nossa senadora. Você me deve uma picanha de carne de sol, Fátima. Quando você não me pagar essa picanha, eu vou te cobrar toda vez que eu te ver. Uma picanha de carne de sol. O pessoal do Sul não sabe o que é isso. Você poderia um dia fazer um churrasco e convidar a bancada do Sul para ir comer um churrasco de carne de sol. Eu quero cumprimentar o companheiro Rio Falcão, em nome da direção do partido, os dirigentes sindicais aqui presentes, dos movimentos sociais, e dizer para vocês que o que eu vou falar aqui é muito mais um pouco daquilo que eu estou vendo, uma parte daquilo que eu vivi quando estava na presidência, uma parte do que eu vivi na crise de 2005, e eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu estou vendo nesse momento. A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer no nosso partido é uma aferição correta sobre a conjuntura política. Certamente, nós não vivemos o nosso melhor momento. Nós vivemos um momento de um acirrado bombardeio contra o PT e contra os petistas. Acho que poucas vezes na história, acho que nunca houve na história desse país, o bombardeio que o nosso partido recebe 24 horas por dia. E nas coisas mais simples que acontece, sabe, quando pega alguém de um outro partido político, você cita o cidadão, não cita nem que partido que ele é. No caso do PT, primeiro coloca do PT para depois dizer que ele é o cidadão. Ou seja, é preciso que a gente não fique nervoso com isso. Que a tendência natural é a gente ficar muito nervoso quando a gente vê essas coisas acontecer. Tanto xingamento ao PT, tanta crítica ao PT, tanta coisa ao Lula, tanta coisa a Dilma, tanta coisa às figuras mais públicas do PT. Isso tem uma explicação. Eles sabem que nós somos infinitamente maiores do que meia dúzia de companheiros que pode ter injustamente ou justamente pagando o preço de possíveis erros cometidos. Ele sabe disso. Ele sabe que esse partido, sempre que foi colocado em xeque, esse partido reage como se fosse fênix. Ele reage das cinzas
mais forte do que ele estava antes de qualquer crise. E eu sou daqueles que estou convencido que esperem as eleições do dia de outubro de 2016 para eles perceberem o que vai acontecer nesse país. Porque na lógica deles, o PT sairá do mapa eleitoral como nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Eles sabem disso. E essa crítica acirrada ao nosso partido tem um objetivo. O objetivo é tentar apagar da memória deste povo um legado de 12 anos, que é o mais profícuo legado deixado por um governo na história do nosso país. Eu há muito tempo venho dizendo que o PT nunca é atacado pelas coisas más que ele faz. O PT muitas vezes é atacado pelas coisas boas que ele conseguiu promover neste país. Vocês se lembram que nem o orçamento participativo era aceito no começo do PT, como o Bolsa Família não foi aceito no PT, como o aumento do salário mínimo não foi aceito por eles, ou seja, eles sempre trataram de achar que o PT estava fazendo as coisas erradas. E obviamente que nós já fizemos coisas erradas, de muitas coisas erradas, mas na hora que a gente soma, sabe, coloca do lado as certas e erradas, certamente eles sabem que nunca nenhum partido conseguiu fazer o que nós já fizemos nesse país de benefício para a sociedade brasileira. Nunca as regiões mais pobres do país entraram na história desse país como o Norte, o Nordeste, como entraram agora. Ou seja, e isso incomoda esse partido continuar mudando a história e fazendo com que as pessoas mais humildes possam subir mais um degrauzinho na escada da escala social que tanto o povo precisa e que tanto nós queremos que ele suba. E nós tivemos problemas políticos sérios que nós temos que encarar e todo mundo sabe que nós temos. Ou seja, depois que nós ganhamos a eleição mais difícil que nós participamos, uma eleição muito difícil, inclusive pela agressividade da campanha contra a nossa presidenta Dilma Rousseff, ou seja, nós tivemos um grande problema político, sobretudo com a nossa base, quando nós tomamos a atitude, sabe, de fazer o ajuste que era necessário fazer, e nós estávamos discutindo com os trabalhadores, quando de repente foi anunciado no dia 29 de dezembro as mudanças, sabe, em algumas áreas sociais, que deixou a nossa gente muito nervosa, muito irritada. Então, nós tivemos um problema político sério, que nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato, sabe, conhecido de 204 milhões de habitantes e conhecido da nossa querida presidente Dilma Rousseff. Ora, essa crise política ela se arrastou por muito mais tempo, não apenas por conta disso, mas ela se arrastou por conta do ponto de vista da construção da coalizão política. Eu queria lembrar os companheiros do PT, e eu sempre digo que seria maravilhoso se um dia o PT pudesse disputar uma eleição e o PT eleger 513 deputados, se não tanto, ou seja, 400 ou 300 e não sei quantos, 27 governadores, sabe? E o PT tivesse maioria absoluta. Vocês pensam que ia ter calma no Brasil? O PT ia brigar internamente como se fosse gente grande. E nós íamos ter quase que os mesmos problemas que nós temos, porque as divergências que nós temos internamente, elas não são menores do que outras divergências que nós provocamos aí fora. Então o ideal seria que a gente fizesse uma eleição e ganhasse uma maioria. Ou se não, o segundo ponto ideal seria que a gente tivesse ganho as eleições só com os partidos de esquerda. Só com os companheiros que pensam igual a gente. Mas não é possível também. Então nós temos que ganhar as eleições com quem participa da coalizão conosco. E nós construímos uma coalizão que é muito ampla.
É uma coalizão que tem vários partidos políticos que, no espectro ideológico escrito por qualquer cientista político, seriam considerados partidos conservadores ou de direita. Mas se comportaram porque assumiram compromissos programados conosco de nos apoiar. E é com essa gente que nós temos que governar. E são esses companheiros que têm que participar do governo para a gente construir, não apenas a nossa governança, mas para a gente construir a nossa maioria dentro do Congresso Nacional. Qual é o problema que nós enfrentamos? O problema que nós enfrentamos é que, apesar de ter sido feito tudo isso, nós estamos percebendo que os partidos estão mais enfraquecidos. As direções dos partidos já não têm mais o poder que tinha há um tempo atrás. Os líderes do partido, e o Humberto conhece isso aqui, o Cibá conhece, os líderes do partido dentro da Câmara já não conseguem mais liderar sua bancada. Já não conseguem mais liderar sua bancada. Hoje os partidos funcionam por grupos de interesses, funcionam por regiões. Muitas vezes você acaba de fazer um acordo com o partido do Romênio aqui, que tem 15 deputados, faz um acordo com o Romênio, bate carimba, vai no cartório, passou a reunião, vem 3 caras e fala, ó, aquele acordo do Romênio não nos atende. Nós somos da bancada do partido do Guimarães, então nós precisamos de outra coisa, nós precisamos de mais um ajuste. E é assim que funciona a política. Quem está lá dentro negociando sabe perfeitamente bem, sabe que está muito mais difícil você fazer um acordo com a direção dos partidos ou fazer um acordo com a direção com os líderes. Muito. O Guimarães tem um colégio de vice-líderes dentro dos partidos. Muitas vezes o vice-líder, cheio de boa vontade, ele apita menos do que eu em casa, na hora do almoço. Ou seja, não tem força, porque o que toca o companheiro que participa de um partido político é um atendimento de uma reivindicação sua. E, às vezes, uma reivindicação que não é nem nada importante, mas, lamentavelmente, é assim a vida política no país. Seria extraordinário se a gente fizesse um acordo programático e morresse ali, não tivesse que ceder cargo, não tivesse que ceder nada. Aqui tem prefeito que sabe do que eu estou falando, porque já está com 2 ou 3 mandatos e sabe como é que é a situação da governança no regime de coalizão. Pois bem, nós tivemos um agravante ainda. Além dos partidos estarem enfraquecidos, além dos líderes não falarem mais em nome da bancada, eu conversei com o presidente do partido político e dizia, ô Lula, eu não tenho controle da minha bancada. Às vezes, eu tento conversar a bancada, sabe? Aí eu acerto na Câmara, o Senado não aceita. Eu acerto no Senado, a Câmara não aceita. E eu falo, pô, cara, fecha a questão. Aí eu não posso que as pessoas saiam do meu partido. Então ficou um pouco mais complicado fazer os acordos dentro do Congresso Nacional. E uma outra coisa que é importante dizer aqui, é que tem um componente novo, que é a força do Eduardo Cunha junto a um conjunto muito grande de deputados. E o Eduardo Cunha diz para muita gente que ele não lidera aquela quantidade de deputados. Aquela quantidade de deputados está insatisfeita com a gente. E, por isso, a única coisa que ele faz é, sabe, aceitar, sabe, que eles coloquem aquilo que eles querem em votação. Se é verdade ou mentira, eu não sei. O dado concreto é que nós estamos vivendo uma situação de uma certa estranheza de comportamento no Congresso Nacional. Então, os partidos estão enfraquecidos, além do que tem muitos partidos. As bancadas hoje não obedecem mais à direção do partido, não obedecem mais aos líderes, cada um tem seu grupo, cada um tem seu jogo de interesse. E, obviamente, que o PT virou uma espécie de sapinho feio, ou seja, a coisa rejeitada. Ou seja, na medida que o partido começa a ser atacado, começa a ser acusado, muita gente começa a se afastar do PT. Nós chegamos ao cúmulo do PT não participar de CPI, coisa que o PT, como segundo partido, teria que estar em toda a CPI. Olha, como é que a gente resolve isso do ponto de vista político? Nenhum de nós gostaríamos que fosse assim. Nós gostaríamos que o PT tivesse uma situação diferente, que os outros partidos tivessem um comportamento diferente e que a gente pudesse, sabe, de forma muito civilizada, construir a nossa maioria e governar, e a Dilma nunca ter um problema quando mandasse um projeto para a Câmara.
projeto, sabe, acordado junto com as lideranças, chegava na Câmara, Comissão de Justiça, Comissão daquilo, faria como todo mundo diz. Quer governo não discute, quer no governo vota, sabe? Mas não é assim. Nem sempre as coisas acontecem assim. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente não conseguiu votar a repatriação de recursos, não conseguimos colocar na pauta, sabe, uma coisa que todo mundo sabia do interesse do governo, do interesse do PT, do interesse de outros partidos políticos. Então, do ponto de vista político, a nossa situação, eu diria que era mais difícil. Eu diria que de um tempo para cá, a presidenta Dilma começou a agir pessoalmente e começou a discutir diretamente com os partidos, e a gente sente que nos últimos 2 meses houve uma melhora na relação política. E a tendência é que a gente possa consolidar essa relação política dentro do Congresso Nacional. E por que nós precisamos restabelecer? É que é preciso governar o país. E é humanamente impossível você imaginar que alguém pode governar um país na situação política que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que a oposição quer que a gente faça, não governar. É por isso que é preciso tentar atrapalhar o máximo possível a presidenta Dilma. O conselho que eu dou para a presidente é o seguinte: Dilma, não veja manchete de jornal. Porque quando a gente vê manchete de jornal, a tendência é a gente trabalhar por conta da manchete. E a gente não pode permitir que sejam eles que façam a nossa pauta. A nossa pauta somos nós que fazemos em função dos nossos compromissos assumidos nas eleições em 2000, no dia 26 de outubro. Nós temos uma pauta. E por conta dessa pauta é que nós temos que fazer os nossos acordos políticos para que a gente possa governar. Se a gente for analisar, Rui, o que aconteceu com a companheira Dilma, a gente vai ver uma coisa, eu não sei se o pessoal costuma trabalhar com números, mas veja só, a primeira coisa que eles fizeram, que é um fato sui generis no Brasil para a presidenta, foi, depois do dia 26 de outubro, pedir recontagem de voto da presidenta Dilma. Depois que eles pediram recontagem de voto, uma coisa que a gente não tinha esse hábito no Brasil, eles apresentaram durante esse ano 19 pedidos de impeachment, sem nenhuma base legal. Apresentaram 4 ações no TSE para anular as eleições. E tem, obviamente, que os nossos adversários apostando na teoria do quanto pior, melhor, porque isso faz com que a gente não coloque em prática aquilo que a gente sabe fazer tão bem, que é governar o país. Ora, do ponto de vista político ainda, nós temos um problema que eu sei que tem companheiros que têm discordância, e é importante que a gente discorde para a gente poder chegar a concluir os consensos ou a maioria necessária para a gente fazer a política. Eu, às vezes, eu não ia tocar nesse assunto, mas você tocou e vou tocar. Eu acho que, às vezes, nós, enquanto partido, ficamos com dúvida de qual é o nosso papel. Qual é a prioridade zero do nosso partido no Congresso Nacional hoje? Se a gente quiser começar a governar esse país de fato. A prioridade zero hoje nesse país é a gente criar condições para aprovar as medidas que a presidenta Dilma mandou para o Congresso Nacional para que ela encerre definitivamente essa ideia do ajuste e a gente possa ver a economia brasileira voltar a crescer, fazer a geração de emprego e a renda que nós queremos que continue chegando ao bolso do povo trabalhador. Sem a conclusão desse ajuste, nós ficamos numa confusão política e numa confusão de credibilidade muito grande. Ora, se a gente aprovar as medidas que estão lá dentro do Congresso Nacional, e aí o papel dos líderes é muito importante, porque vão ter que conversar com quem gosta e com quem não gosta. Aí, de aprovar, a gente pode ficar livre para discutir outros assuntos. Depois a gente tem uma segunda coisa para a gente discutir,
que eu acho que é muito prioritário, que é o impeachment. Nós não temos o direito de permitir que se discuta o impeachment da forma que se quer discutir, sem nenhuma base legal e sem nenhuma razão. Porque se a moda pega, qualquer um que perca a eleição entra com pedido de impeachment. Nós já temos uma coisa mais assim, que é a judicialização da política. Toda oposição que perde entra na justiça para anular a vitória do que ganhou. E nós temos coisas fantásticas no Brasil. Nós temos governadores que foi cassado faltando 6 meses para as eleições, depois foi cassado como governador, depois foi candidato a senador, se elegeu e ganhou 8 anos de mandato. Na verdade, a punição foi um prêmio. Então, nós precisamos ter em conta isso. E aí entra a questão do Eduardo Cunha. Eu acho que se a gente inverter a lógica, eu acho que era importante vocês conversarem com como é que fala? A base política da presidenta Dilma no governo. Porque nós não podemos ficar mais 6 meses discutindo ajuste. Nós não podemos passar mais 6 meses esperando discutir CPMF. Nós temos é que começar a votar amanhã, se fosse o caso. Porque tudo que interessa à oposição é que a gente arrume 500 pretextos para a gente discutir qualquer assunto e depois a gente não discutir o que interessa, na verdade, que é aprovar as coisas que a Dilma mandou para o Congresso Nacional. A não ser que tenha alguém aqui que acha que isso não é importante. Primeiro vamos tentar derrubar Eduardo Cunha, depois derrubar o impeachment e depois, se der certo, a gente vota nas coisas que a Dilma quer. Eu acho que é importante a gente medir, porque o tempo do governo é um tempo que urge. Vocês sabem que a nossa situação é uma situação que nós precisamos urgentemente começar a recuperar, sabe, eu diria, o potencial que a nossa presidenta já teve. Ou será que vocês não acompanham pesquisa de opinião pública? Nós acompanhamos pesquisa de opinião pública e nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil em quase todos os estados da federação. E como é que você recupera? Eu não tenho medo de uma pesquisa que diz que você é rejeitado hoje, eu tenho medo da gente não trabalhar para recuperar. Não fazer as coisas para a gente recuperar. E nesse instante, o que a sociedade brasileira precisa é que a gente dê um sinal de que estamos governando esse país. Eu lembro de o Lázaro, um sertanejo também do Piauí, sabe, um compositor que nos abandonou, acho que por erro nosso, sei lá, que em 2005 ele inventou aquela famosa frase para mim: deixa o homem trabalhar. E nós precisamos estar convencidos que nós precisamos garantir que a companheira Dilma tenha tranquilidade para trabalhar e governar esse país. Porque nesse estado de nervo é humanamente impossível. Bem, se a situação política é assim, sempre muito tensa, sempre muito nervosa, sempre muito cheia de boatos, eu acho que o Ricardo Berzoini está fazendo um trabalho, sabe, nesses últimos dias, eu acho que ninguém mais se queixa de que não tem conversa. Há muita conversa, há muita discussão, inclusive a própria bancada do PT, muitas vezes eu chegava aqui em Brasília, a primeira coisa que eles me diziam é que não tinha conversa. Agora eles estão tendo conversa todo santo dia, Guimarães não se queixa mais, está feliz da vida com as conversas, o Hélio agora vem a Brasília recebido, está tendo conversa, ou seja, ninguém tem mais direito de reclamar, porque as conversas estão acontecendo. Às vezes a conversa é legal porque o atendimento é 100%. Ou seja, o tratamento, o atendimento, às vezes, não chega a ser 100%, mas, de qualquer forma, o que vale é o chamego, é o carinho e a atenção, quando a gente não tem dinheiro para fazer as coisas que precisamos fazer nesse país. Eu acho que houve uma mudança extraordinária, sabe, nessa relação com o Congresso, e eu acho que agora as coisas começaram a ficar mais fáceis, pelo menos é o humor da bancada do PT. A outra coisa
que eu acho que incomoda os companheiros é a questão econômica. Eu convivo com vocês há muito tempo e, da mesma forma que eu vejo alguns companheiros falar fora Levi, eu já vi falar fora Palocci, eu já vi falar fora Meirelles, ou seja, eu já vi, sabe, ontem depois do Fred marcar o gol, ele perdeu um gol feito e gritaram fora Fred. Eu não gosto por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem uns que conhecem a Dilma de jornal, tem outros como os gaúchos que conhecem a Dilma de convivência com ela, sabe, na prefeitura, no governo do estado. Tem outros que conhecem a Dilma como eu, sabe, a partir da construção do programa de governo em 2002 e depois da convivência dentro do governo. E eu queria dizer para vocês que não tem nenhum de vocês, nenhuma mulher, nenhum homem aqui quer arrumar a economia mais rápida do que a Dilma Rousseff. Porque ela necessita, porque ela sabe que é importante, porque ela sabe que faz parte da vida dela e porque ela sabe que a única condição da gente começar a recuperar o prestígio que o governo já teve, que o PT já teve, é a gente recuperar a economia. Certamente que a cabeça da Dilma, toda noite ao deitar, fervilha como fervilha a cabeça do Rui Falcão, a cabeça do Raul Ponte, a cabeça, sabe, do Wellington, ou seja, sabe, pensando no aumento do salário mínimo, pensando em diminuir a inflação, pensando em aumentar a massa salarial, pensando em fazer o PIB voltar a crescer, pensando em voltar a aumentar, sabe, as nossas exportações, a aumentar o consumo interno, a ter mais emprego, a ter mais crédito. Obviamente que a cabeça dela pensa assim. Pensa exatamente como a minha. Pensa exatamente como a de qualquer companheiro. Acontece que nem sempre, quando a gente está no governo, a gente consegue executar as coisas como a gente gostaria. Eu não sei se nós defendemos corretamente no momento em que a gente deveria defender corretamente, é que nós chegamos a uma situação, em parte porque a tal da crise econômica internacional foi maior do que a gente calculava. Mas, em parte, a verdade é porque nós garantimos, em 2014, com muito subsídio para alguns programas importantes e com desoneração, imaginando que é contribuir para a economia crescer, nós contribuímos para chegar no final do ano arrecadando menos do que a gente gastava. E quando a gente arrecada menos do que a gente gasta, isso vale na minha casa, na casa de vocês, e vale para Dilma, nós temos que dar um jeito. O Pimenta não vai mais no teatro toda semana, ele tem que cortar um pouco. Lá em Santa Maria deve ter uns 2 teatros, ou seja, ele não vai, sabe, ele não vai no restaurante pagar almoço para os companheiros do PT quando ele desce no aeroporto em Porto Alegre, ele vai ter que cortar. Ora, é importante lembrar que nós chegamos em dezembro de 2014 com apenas 4,8% de desemprego nesse país. Esse é um fato. Eu fui dirigente sindical durante muito tempo. Eu jamais imaginei que a gente pudesse chegar no Brasil a 4,8% de desemprego. Isso era coisa para a Alemanha, isso era coisa para a Finlândia, para a Dinamarca, para a Noruega, para a Holanda. Não para um país como o Brasil. E, obviamente, que isso teve um preço. Teve um preço que foi, sabe, a necessidade de manter a economia crescendo, porque também a gente não ia diminuir o crescimento da economia com programas importantes, como agora tem gente que quer até resolver o problema do orçamento cortando o Bolsa Família. Não é? Quer dizer, as pessoas vão perdendo razão e vão falando qualquer coisa que vem à cabeça. Nós temos que imaginar, sabe, e fazer um exercício que é o seguinte: se a gente pegasse um papel, Rui, e desse para cada um companheiro aqui, e perguntasse o seguinte: companheiro, coloca no papel as coisas que você acha que tem que fazer amanhã para mudar a economia. Será que nós seríamos capazes de colocar coisas concretas e objetivas? Ou nós iríamos falar: eu acho que pode ser feito isso, eu acho que pode ser feito aquilo, eu acho que pode ser feito isso? Sabe, não é assim.
Tem gente que simplifica, vamos reduzir a taxa de juros. Obviamente que a Dilma, mais do que ninguém, quer reduzir a taxa de juros. Mas se a taxa de Selic está 14,5%, a taxa de juros futuro chega a 17%. O que isso significa? Isso significa que mesmo aumentando a taxa de juros, ou seja, não há confiança de que vai reduzir a inflação. Não há confiança de que a economia vai se recuperar. Porque nós temos um problema, Lindenberg. Nós temos um problema chamado na economia, que muita gente não coloca no cardápio dos livros que escrevem, que é a palavra chamada confiança. Eu tenho que acreditar naquilo que a pessoa fala, porque o que fala vai acontecer. Sabe? Se isso acontecer, sabe, é bem possível que, aumentando a confiança, aumenta a facilidade da gente fazer as mudanças necessárias na economia. Então, eu, de vez em quando, fico vendo os companheiros gritar, sabe, fora Levi, com a mesma facilidade que gritava fora FMI. E não é a mesma coisa. É importante lembrar que o programa de ajuste estava feito antes do Levi. Quem é senador e deputado que estava aqui sabe que foi assim. E porque era, naquele momento, a única coisa percebida. Sabe? Tem que mudar? Eu acho que tem que mudar. O país tem que voltar a crescer? Eu acho que tem que voltar a crescer. A gente tem que voltar a despertar sonho e esperança na sociedade brasileira? Eu acho que nós temos. Mas eu sei que a Dilma também quer. Não é só o Rio, quando faz uma reunião com vocês, que quer. Eu tenho certeza que a Dilma quer. Eu tenho certeza. Mas a Dilma, quando a nossa mãe, como se fosse a nossa mãe, ou seja, na hora que ela vai abrir a prateleira para saber se tem todos os condimentos que os filhos querem, não tem tudo que ela quer. Então é obrigada a fazer o que é possível fazer. Tá? Então, o Lindenberg, você que é um companheiro ativo lá no CAI, é na CAI, não é isso? Você que é um companheiro ativo lá na CAI, eu acompanho de vez em quando. Eu queria te dizer, querido, o seguinte, eu fico imaginando a situação do nosso país. A União com pouca capacidade de investimento, porque tem pouca capacidade de arrecadação. É por isso que a Dilma mandou, sabe, a CPMF, que seria uma solução mais razoável. É por isso que mandou a medida provisória, que era uma grande esperança de repatriar dinheiro lá fora, sabe, que eu achava uma coisa boa, não sei se vai conseguir aprovar, mas o Estado está com baixa capacidade de arrecadação. Os estados, é só ver a situação do Rio Grande do Sul, pode ver a situação de Minas Gerais, a situação da Bahia, a situação de Pernambuco, a situação do Piauí, que ela está aqui. O Estado também tem baixa capacidade de arrecadação. E se o Estado tem baixa capacidade de arrecadação, ele vem encher os pacotes da Dilma aqui atrás de dinheiro, a Dilma não tem, sabe? E eles voltam para lá. Para o governador é mais fácil para o prefeito, porque joga a culpa na Dilma. Ela vai jogar em cima de quem? De Deus? E não pode jogar em cima do Levi. Nós temos que jogar em cima de nós mesmos. Tá? Então, a União não arrecada, o Estado não arrecada, os municípios não arrecadam, os empresários não estão fazendo os investimentos que deveriam fazer, porque não confiam, sabe, na certeza política do que vai acontecer nesse país. É tudo muito incerto. É tudo muito incerto. Eu falei para vocês, 19 pedidos de impeachment. Sabe, 19 pedidos de impeachment, denúncia contra o presidente da Câmara, denúncia contra o presidente do Senado, denúncia contra o filho do Lula, denúncia contra o Lula. Eu ainda tenho mais 3 filhos que não foram denunciados, tem 7 netos. Porra, não vai terminar nunca isso. Não vai terminar nunca. Sabe? E ainda tem uma nora que está grávida. Tem mais um feto lá, rapaz, que eu não sei qual é o processo contra ele agora. E me criaram um problema desgraçado.
Porque ele não leva a sério quando ele faz essas críticas. Eu tenho 4 noras, disseram que uma recebeu 2 milhões. E aí todo mundo começa a falar, quem é que está rico aqui na família? Daqui a pouco uma começa a abrir processo contra a outra para repatriar o dinheiro que uma pegou. Então, eu só queria que vocês não ficassem preocupados com esses problemas, porque eu digo sempre, ninguém, pode ter certeza, ninguém precisa ficar com pena. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é enfrentar a diversidade. Pode ter certeza disso. Não tem. Se o objetivo é truncar qualquer perspectiva de futuro, sabe? Então vão ser 3 anos de muita pancadaria. 3 anos. E pode ficar certo, eu vou sobreviver. Pode ficar certo. Eu não sei se eles sobreviverão com a mesma credibilidade que eles acham que têm. Mas eu vou sobreviver. Tá? Então, eu acho que nós temos que, nesse instante, ter em conta que a recuperação da economia é o melhor trunfo que nós temos, inclusive para recuperar o nosso governo diante da sociedade, diante dos trabalhadores, diante daqueles que votaram na gente em outubro, dia 26 de outubro de 2014. Sabe, a economia é a melhor coisa para a gente recuperar isso. É através da economia que a gente vai conseguir mostrar que as coisas começam a melhorar. Porque, vamos ser francos, gente, o nosso povo, ele aprendeu a subir o 2º degrau, o 2º andar da senzala. Ele aprendeu, ele estava querendo chegar no 3º. Aí veio uma crise, deu uma bloqueada, ele ficou pensando, porra, será que eu vou descer? Vão fazer eu apiar? Será que eu não vou mais para o meu Piauí de avião? Será que eu vou ter que voltar a pegar ônibus outra vez? Sabe? Será que eles vão mexer na minha casa, minha vida? Será que vão mexer no programa de alimento que nós fizemos? Será que vão? Não, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós, então, temos que ter claro. Então, veja, nós temos a União sem capacidade de investimento, o Estado sem capacidade de investimento, o município sem capacidade de investimento e os empresários não querem fazer investimento. Se o governo não faz, as prefeituras não fazem, os estados não fazem, os empresários também não fazem. Aí a economia para. É? Nós temos 2 formas, Lindbergh, 2 formas. Uma é aumentar imposto. Aumentar imposto é uma delas. Agora, ela é mais difícil de acontecer quando a gente está fragilizado na política, sabe? Quando tem muita confusão dentro da Casa Legislativa. É mais difícil. Tá? Mesmo assim, eu acho que há um esforço extraordinário do governo de construir essa maioria para votar as principais coisas que o governo precisa. E aí, os nossos líderes têm que negociar com o presidente da Câmara e têm que negociar com o presidente do Senado. Porque eles existem, presidem, e é com eles que nós temos que negociar muitas das coisas que nós queremos votar. Bom, se a gente não aprova imposto, tem outra coisa para a gente fazer. Eu não vejo muitas opções. Eu vejo que nós temos que fortalecer uma grande política de crédito nesse país. Uma grande política de crédito. Eu acho. E já está acontecendo. Vamos ver o seguinte. O Banco do Brasil já está começando a financiar as chamadas cadeias produtivas. O que significa isso? Eu posso pegar um exemplo. O Banco do Brasil pega uma empresa mãe que tem 500 fornecedores, ele empresta dinheiro para essas empresas pequenas, a taxa de juros que paga a empresa mãe, que é normalmente mais barato. Paulo Camoto costuma chamar isso de crédito consignado jurídico. Sabe? Ex-presidente do Sebrae é duro, né, bicho? O cara sofisticou. Então, pega a Petrobras, que tem não sei quantos mil fornecedores. A Petrobras consegue pegar juros no mercado mais barato do que uma empresa de 200 trabalhadores. Então, a Petrobras emprestaria o dinheiro, sabe? A Petrobras seria avalista dessas empresas e elas pegariam o dinheiro, a taxa de juros que a Petrobras pegaria.
que é um jeito da gente tocar a economia. Já tem aí uns 800 milhões emprestados para várias empresas, sabe, que eu acho que é um caminho extraordinário. O outro, na minha opinião, o que eu estou copiando aqui foi do discurso do Wagner da CUT, sabe, no congresso da CUT. O outro é você pegar, sabe, os microempreendedores individuais e micro e pequena empresa e criar uma linha específica para eles. Sabe? Criar uma linha específica para eles. Ou seja, o outro é fazer um crédito consignado para os trabalhadores da indústria privada. Ou seja, na indústria privada, para você fazer crédito consignado, você tem que ter um acordo com os sindicatos, porque no ato de homologação precisa descontar se o cara estiver devendo. Senão os bancos não querem fazer. O setor público é fácil para o aposentado, porque desconta na fonte. Mas para o pessoal do setor privado, ele pode fazer a indenização e não pagar mais, vai embora. Então não é possível. E o outro é crédito para o consumo. Fazer um estudo profundo para saber se há disponibilidade ainda, se o povo pode se endividar um pouco mais, porque não existe outra possibilidade da gente voltar a crescer. E eu acho, na minha cabeça, que a melhor forma da gente recuperar, sabe, a capacidade arrecadatória do Estado é a gente voltar a crescer. Agora, tem gente que não. Tem gente que acha, os tucanos, por exemplo, ele acha que tem que ter desemprego, tem que ter arrojo salarial, para que a gente possa reduzir a inflação e a gente possa fazer a economia voltar a crescer. O trabalhador não pode ser tratado como se fosse uma gangorra. Olha, ele chega no segundo degrau, depois ele cai, volta para o primeiro, olha, sobe. É preciso que a gente saiba que é importante manter todas as conquistas que nós tivemos. Todas as conquistas, que não são muitas. Ou seja, nós não fizemos nenhuma coisa absurda, nós apenas elevamos o pessoal um pouquinho. Veja, nós temos que analisar, na minha opinião, Lindenberg, acho que a CAI poderia fazer um estudo profundo. Eu acho que a CAI poderia fazer um estudo profundo. Eu estou dentro da CAI porque eu não tenho, o Instituto não tem recurso para fazer. Mas você contratar o que é de especialista que você tem nesse país para discutir todo o potencial do mercado interno brasileiro. Todo. Porque eu temo que a gente volte a discutir aquela coisa de importação, exportação, importação, exportação, importação, importação. Acontece que hoje no mundo todo mundo quer vender, ninguém quer comprar. E o país que tem 204 milhões de habitantes, ele tem que ter em conta que o potencial de consumo desse povo é extraordinário. É muito grande. Nós só temos 30% de companheiras mulheres que têm máquina de lavar roupa. Imagina quantas máquinas tem que vender. A rua está entupida de carro, mas ainda tem muita gente sem carro. Sem as coisas necessárias. A mulherada está muito avançada. Ela viu a novela, vê a geladeira do último tipo, ela já quer aquela, já quer vender a dela. E já quer comprar uma que consuma menos energia, mais barata e mais eficaz. Então, eu acho que era preciso explorar todo o potencial do nosso mercado interno. Depois era preciso que a gente explorasse todo o nosso potencial, sabe, de comércio exterior com a América do Sul. Com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Peru. Ou seja, o que a gente pode fazer para crescer? Eu, por exemplo, estive na Argentina o mês passado e conversei com a Cristina que nós precisaríamos tirar todas as tarifas que impedem o comércio entre Brasil e Argentina. Tirar, deixar livre e construir muita parceria entre empresas brasileiras e empresas da Argentina. Nós temos uma indústria naval aqui no Brasil em ascendência, que agora está indecente, ou seja, nós precisamos fazer parceria com a Argentina para que a gente possa produzir concomitantemente pedaços de coisa, como nós fizemos com a Embraer, com Portugal. Então, eu penso que a gente não pode ficar na mesmice do economês. Qual é a mesmice do economês? Todo mundo sabe.
Pega qualquer discurso dos últimos 30 anos, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E nós temos uma vantagem hoje. Eu fiz uma comparação, queridos, com o primeiro ano do mandato da Dilma, com o primeiro ano do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Porque muitas vezes a gente de como eram as coisas no Brasil, né? Veja uma coisa, em 99, quando o Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições, a primeira coisa que aconteceu, o Brasil quebrou. O Brasil quebrou 3 vezes. E o Brasil teve que pedir socorro ao Fundo Monetário Internacional. E aceitou todas as políticas que o Fundo Monetário mandou cumprir. Todas. E o governo não conseguia passar um ano se ele não tivesse que pegar dinheiro para fechar as contas. Você veja, em 99, o Brasil tinha apenas 13 bilhões de dólares em reservas. Hoje nós temos 370 bilhões de dólares. A dívida interna em 99 era 48% do PIB. Hoje é 35%. A taxa Selic, que vocês acham alta, 14,5% alta, taxa alta. No governo dele era 45%. 45%. O desemprego dele, no segundo mandato, era 12%. O nosso é apenas 7,5%. Eu digo apenas porque são poucas vezes na história que o Brasil conseguiu ter uma taxa de desemprego nesse sentido. Então, veja, quando eles ficam criticando a gente, nós temos que mostrar isso para eles. Parem de ser bestas. Parem de criticar, sabe? Sem justificar o que vocês fizeram nesse país. O país tem total condições de te recuperar. Não é uma crise conjuntural ou econômica. Sabe? Obviamente, a gente ficar olhando o PIB da China e chorando, o PIB da China caiu, não é mais 14%, é só 5%. Os americanos não se recuperaram, como dizia, porque fica todo mundo esperando que a economia americana se recupere. É só pegar quanto é que cresceu a dívida americana para tentar fazer crescer. Saiu de 60 e pouco para 109%, sabe, de endividamento para fazer a economia se recuperar. E ainda não se recuperou. Porque só vai se recuperar se o povo voltar a consumir. Se chinês não compra, americano não compra, brasileiro não compra, alemão não compra, argentino não compra, está todo mundo desgraçado. Nós aprovamos na primeira reunião do G20, Rui, em 2009, de que a salvação dessa crise era a gente aumentar o comércio exterior e aumentar o consumo, que era o único jeito de gerar emprego, e foi feito tudo ao contrário. Apenas o Brasil enfrentou a crise fazendo a economia crescer e gerar emprego. Apenas o Brasil, dentro do G20. Então, companheiros, eu acho que do ponto de vista econômico, nós, e obviamente que o PT, eu digo sempre, o PT não é obrigado a concordar com tudo que o governo faz. E muitas vezes o governo tem que concordar mesmo quando o governo não quer. Sabe? O PT tem que ter uma certa autonomia. O que a gente não pode é não perceber a situação, sabe, que nós estamos vivendo e a gente fazer proposta de modelo econômico apenas teórica. Tem que reduzir a taxa de juros. Como? Tem que prolongar o prazo da inflação, ao invés de 12, faz 24 meses. Tem que mudar o núcleo da inflação. Tudo isso é muito maravilhoso a gente fazer quando a economia está crescendo muito. Porque qualquer coisa que você fizer que gere suspeição, a tendência natural é que as pessoas, sabe, não colocam dinheiro no mercado, não colocam para funcionar. Eu acho, companheiros e companheiras, que esse diretório tem que lembrar que a companheira Dilma não é candidata dela. Tá? A companheira Dilma é candidata de um partido chamado PT, com uma coligação muito grande e que, portanto, todos nós temos a responsabilidade de fazer com que a gente saia dessa situação
muito delicada. Nós temos a obrigação de fazer. A segunda coisa é a questão do movimento social. O movimento social, veja, é importante o PT, a gente não esquecer, que a base de sustentação do nosso partido nesse momento difícil está na lealdade, no compromisso e no comportamento do movimento social. Vários movimentos. Quando a gente estava bem, crescendo a 7%, a 6%, era mais oposição a gente do que a gente agora não crescendo. Porque eles sabem de que se a situação está difícil agora, eles vão ver ficar difícil é o dia que um tucano chegar no poder. Aí eles vão ver como é ficar difícil. Não é que eles vão deixar de ganhar, eles vão perder o que nós ganhamos. E que não foi pouca coisa. E o movimento tem se comportado com a maior dignidade, defendendo o governo na rua, defendendo o governo no local de trabalho, e isso tem sido uma base extraordinária de sustentação, de dar oxigênio e motivação para a nossa presidenta. Eu fico imaginando se o movimento social tivesse carrancudo e falando contra o governo, como é que a gente estaria nisso? Então eu quero aqui de público dizer para o PT, eu acho, Rui, que apesar da nossa relação, eu fiz uma experiência extraordinária agora na Bahia e no Piauí, para discutir a questão da educação, que é um outro assunto que eu vou colocar na pauta aqui. O que eu vi, tanto no Piauí quanto na educação, e não foi uma escola preparada para eu ir, não. Uma escola, sabe, limpinha, com os alunos bem vestidos, tudo educado, não. Aquilo é o funcionamento de uma das 150 escolas de tempo integral que ele tem. O estado do Piauí, embora seja um estado pobre, sabe, ele tem uma cidade lá, chamada Cocal dos Alves, que tem só 6.000 habitantes, que tem 150 medalhistas das Olimpíadas de Matemática. Então, eu fui lá buscar isso como exemplo, depois eu fui na Bahia, conheci a experiência da eleição direta de líderes dentro da classe, Rui, que é uma coisa, já foram eleitos 36.000 líderes dentro da classe. 36.000 líderes, meninas e meninos que vão liderar a classe, na reunião com os diretores, na reunião com os professores, na reivindicação e na cobrança também do comportamento dos alunos. Eu fiquei sentado ouvindo mais de 1h30, sabe, eles falarem sobre o conceito de liderança. Seria tão bom que todos nós ouvíssemos. Seria tão bom, sabe, que todo mundo ouvisse o que eles pensam de liderança. Sabe? E eu acho que nós poderemos utilizar o Plano Nacional de Educação para fazer a revolução educacional que este país não fez em 5 séculos. Eu sinto que toda vez que eu vou conversar com as crianças, eu faço questão de dizer uma frase, Tião, que é o seguinte, eu vou dizer lá no Acre. Porque incomoda qualquer brasileiro, qualquer criança que está vendo uma pesquisa na televisão e ele ouve dizer o seguinte, olha, porque o Chile é mais avançado que o Brasil na educação, porque a Argentina é mais avançado que o Brasil, porque o Peru é mais avançado que o Brasil. As pessoas não compreendem, né? E olha que nós evoluímos muito na educação nesses 12 anos. Evoluímos muito. Mas eu digo para as crianças, sabe por que o Brasil está atrasado em relação aos outros países? E conta a seguinte história. Quando Cristóvão Colombo chegou a Santo Domingo em 1492, 15 anos depois, de 1507, já tinha uma universidade em Santo Domingo. No Peru já tinha universidade em 1550. Na Bolívia, em 1640. No Brasil, somente em 1922. Teve faculdade de medicina, teve faculdade de direito, mas universidade, enquanto universidade, só 420 anos depois. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. O atraso a que nós fomos submetidos durante muito tempo. Então, recuperar isso significa que o PT, além
das suas questões ideológicas e além da sua aptidão pelo economicismo, que eu acho que é vício da origem sindical, sabe, de uma parte do PT, que é que nem sindicalista, é tudo uma luta economicista, tudo termina no economicismo. Nós precisamos colocar a educação no centro das bandeiras que o PT tem que levar para a rua para organizar o povo. E aí, sabe, tanto o Sem Terra, quanto a CUT, quanto os sindicatos, quanto os padres, quanto os pastores, todo mundo precisa colocar as 20 metas do plano de meta, porque ela tem data e tem prazo de vencimento. É em 2024. E ela trata com muita perfeição da creche à universidade. Então, esse é o momento da gente fazer, sabe, uma motivação boa para fazer oposição ao a gente não é governo e da gente cobrar dos nossos prefeitos e dos nossos governadores. Tá? Quando a gente chegar, sabe, lá no Almeida, em Guarulhos, que ele estiver todo vaidoso e você pergunta, ô companheiro Almeida, como é que está a educação em Guarulhos? Aqui é demais, aqui é bom, aqui você não sabe. Aí você pergunta, onde é que está seu filho? Ele está na sua escola? Ah, não, ele está noutra. Então, meu caro, se é boa, seu filho deveria estar nela. Se seu filho não está, porque ela não é, essa boa. E assim, sabe, nós tentamos fazer os sindicalistas colocar dentro da fábrica a propaganda dos 20 metas, as 20 metas da educação. A gente coloca, a nossa prefeitura obrigar os ônibus a colocar dentro do ônibus as 20 metas para a educação. E com prazo. Para que a gente possa criar uma coisa que eu vi no Piauí e eu vi tanto de aluno como de diretor de escola. Se não houver uma integração da comunidade com a escola, alunos, pais, mãe e comunidade, a gente não consegue criar a escola de qualidade que a gente pensa criar. Tem que haver uma espécie de confraria entre a comunidade, os alunos e os professores. Um professor não é aquele que entra na sala de aula só para dizer, olha, Portugal descobriu o Brasil. O Monte Fuji fica no Japão. Um professor, segundo eles, um professor que motiva dele ir para a escola é aquele professor que, além das matérias, está preocupado com o eu, está preocupado com a vida do aluno dentro e fora da escola. Como é que é a família dele, como é que vive a família dele, se o pai e a mãe estão bem, se ele é tratado, sabe? Porque aí o aluno se sente como um companheiro do professor. Eu vi depoimento, está gravado, certamente em algum momento vocês vão ver, mas é uma coisa que eu não sabia que a gente já tinha avançado tanto. E a educação pode ser um grande instrumento que a gente tem para ir para a rua. Além de defender o nosso governo, além de continuar, sabe, sonhando e desejando, sabe, que a política econômica possa voltar a fazer o país crescer, nós temos que ter outras coisas para ir para a rua. E aí não é só o PT. Aí é o PT, aí é o movimento social, porque eu acho que a educação é a única coisa que é unanimidade nesse país. Quando o Guxiguei era vivo, ele fez uma pesquisa na Secretaria de Assuntos Estratégicos. A educação era a única coisa que tinha 100% de unanimidade. Quando você perguntava qual é a coisa que você mais deseja, escola de qualidade para o meu filho. Aí quando você perguntava, é possível? Mais de 50% não acreditava que era possível. Então, nós agora temos que mostrar que é possível. Eu fui na escola dele e fui na Bahia, deve ter outros em outros estados, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, deve ter outros modelos no Rio de Janeiro de que é possível. Então, ao invés da gente trabalhar apenas com as coisas ruins, vamos colocar as coisas boas na nossa pauta para a gente dizer que é possível, sim, a gente continuar construindo um outro país como nós construímos nesses 12 anos. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu queria tocar nesses assuntos. Vocês sabem que a economia é uma coisa que eu não entendo, mas eu gosto. Eu entendo só do lado da reivindicação, porque a vida inteira eu só aprendi a reivindicar. Mas eu acho, queridos companheiros, que nós não temos muitas alternativas. Nós não temos. E eu acho que nós temos que entender, sabe, que não existe um jeito da gente ficar esperando que alguém tenha dó da gente e faça o que a gente tem que fazer. Sabe? Eu estou muito esperançoso
sabe, de que a gente aprovando essas coisas que tem que aprovar no Congresso Nacional, a gente vai dar um salto de qualidade, sabe, para pensar outras coisas. É plenamente possível pensar outras coisas, porque se a gente não pensar, a gente corre o risco de chegar o ano que vem com o PIB decrescendo, com o desemprego aumentando e o salário, sabe, caindo. Isso é o que pode acontecer de pior para um partido político que vai disputar as eleições. Por último, Rui, para fechar aqui, eleições. Eu queria dizer para vocês uma coisa que eu aprendi com o Pimentel. Não é nem qualidade minha isso. Mas o Pimentel me chamou a atenção do seguinte: a gente não pode aceitar o discurso de que a eleição no Brasil é a eleição do clima de Belo Horizonte, ou a eleição do clima do Rio de Janeiro, ou a eleição do clima de São Paulo. Cada cidade é uma eleição com uma realidade, com uma cultura, e que normalmente o povo vai votar em função da realidade da sua cidade. Se o povo de uma capital está nervoso, isso não interfere no voto do cidadão lá da minha Garanhuns, ou da minha Caetés, ou de qualquer outra coisa. Portanto, nós temos que estar preparados para surpreender os nossos adversários nessa campanha. Inclusive, eu vou dizer de uma cidade que eu conheço. Uma cidade que eu conheço que vocês podem dizer: esse cara é otimista pra cacete, e só. Pode ficar certo que nós temos chance de ganhar a capital de São Paulo. Pode ficar certo. Se a gente ficar analisando as pesquisas feitas na Avenida Paulista, não. Nós nunca ganhamos lá. Eu nunca ganhei lá, a Erundina nunca ganhou lá, a Marta nunca ganhou lá e o Haddad não ganhou lá. Nós temos que olhar é que toda cidade, apesar da zona rica, tem uma maioria de zona de média para pobre. E é exatamente nessa periferia do Rio de Janeiro, nessa periferia de Belo Horizonte, nessa periferia de São Paulo, é que está a nossa força. É que está a nossa força. Sabe, no que eles chamam de grotões, sabe, das pessoas mais pobres, nós ganhamos e eles ganham nos grotões das pessoas mais ricas. Sabe? Então, o que nós temos é que ter certeza de construir um bom programa para cada cidade e a gente ir para a rua. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que ter força. Gente, olha, eu acho que não há porquê um petista ficar de cabeça baixa ouvindo ladrão chamar o PT de corrupto. Eu acho que o PT tem que levantar a cabeça. Porque certamente nós temos defeito e nós cometemos erros. Mas qual é o partido que conquistou o direito de andar de cabeça erguida mais do que esse partido? Qual é o partido que fez mais por esse povo do que o nosso partido? O que eles querem é que a gente deixe de discutir as coisas que nós fizemos para discutir as coisas que eles querem que a gente discuta. Eles não aceitam isso. Então, Almeida, você está no final do mandato. Depois de 8 anos, eu sei que é cansativo. Você, Marinho e outros companheiros, sabe? É o seguinte, não tem outro jeito, meu caro. Não tem outro jeito. Em época de dificuldade econômica, a gente tem que ir para a rua, colocar uma pregada roda, sabe, conversar cara com cara, a pessoa vai reclamar, você vai explicar para a pessoa. Não tem, a única coisa que não vale é se esconder. É a única coisa que não vale é se esconder. Ou seja, é nessas horas que nós temos que ir para a rua. Porque senão, que partido que nós somos? Eu vejo de vez em quando dizer, não, porque tem cara que quer sair do PT, e quem quiser sair, que saia. Esse partido, sabe, tem porta aberta para entrar e porta aberta para sair. Sabe? Esse partido, a mesma porta aberta, cheia de carinho, que a gente abriu para as pessoas entrar, ela estará aberta, cheia de carinho para a pessoa que quiser sair. E ainda vamos tratar as pessoas com o mesmo carinho que tratava quando estava conosco. O que não dá é para a gente, sabe, não disputar com companheiros, sabe, que na primeira dificuldade o cara quer puxar o carro. Esse, na verdade, eu acho que é pouco companheiro. Eu prefiro aqueles
sabe, que vão até o fim. Então, eu acho que o partido tem história, o partido tem tradição, o partido tem legado. Você veja, se o Raul Feio, se o Raul Ponto, um cara carrancudo daquele, foi capaz de governar Porto Alegre e fazer uma administração do cacete, o Olívio Dutra, o Tarso Genro, por que a gente não pode fazer em todos os lugares? Nós servimos de modelo até ontem. Então nós temos que pegar as coisas que nós fizemos e recontar para esse povo. Porque ninguém, Raul, lembra do tempo que vocês foram prefeito em Porto Alegre, não. As pessoas esquecem. A imprensa tenta fazer com que as pessoas não saibam e nós também não falamos. Então, defender o nosso legado é da nossa responsabilidade. O que o Caetano fez em Camaçari, se ele não brigar para mostrar o que foi feito, os adversários vão mostrar só desgraça. Eu vou contar uma coisa. Ontem eu fiz uma entrevista com 4 crianças da cidade de Damar. E as crianças perguntaram para mim se eu tinha orgulho do que eu fiz no Brasil. Eu falei, tenho. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é de é uma situação difícil, mas nós já vivemos outro momento difícil. Difícil era quando a gente ia criar o PT, que ninguém parava nem para ouvir a gente. Tá lembrado, Humberto? Companheiro, nós somos do PT. Eu lembro que eu e o Olívio Dutra fomos num bar em Porto Alegre para filiar uns caras, chegaram, não tinha ninguém, ficamos nós dois tomando uma cervejinha lá, sabe? E nós não desanimamos, porra. Então, a única razão pela qual eles nos tratam assim é porque quando terminar o mandato da Dilma, nós seremos o partido mais longevo a governar a história desse país. Mais longevo. Tá? E eles sabem, não estão fazendo isso apenas conosco aqui, estão fazendo na Argentina, estão fazendo no Equador, estão fazendo no Peru. Eles vão fazer porque estão fazendo na Venezuela. Olha, porque é o seguinte, aliás, um tucano esse dia falou que é preciso varrer o bolivarianismo, sabe, da América do Sul. E ligou até para o Macri, para dar os parabéns para o Macri. Não vou dizer quem foi, vocês sabem. Então, gente, se tem uma coisa que nós temos que ter orgulho, é o do que nós fizemos. E até ter orgulho do que nós não fizemos, porque não podemos. Então, que caso que nós estamos vivendo nesse país? Então, companheiros, olha, eu acho que seja qual seja a decisão que vocês tomem aqui, vocês têm que lembrar, a coisa mais prioritária que nós temos é garantir que a companheira Dilma possa governar com tranquilidade esse país. Um abraço e boa sorte. Companheiros, companheiras, o presidente Lula ainda vai continuar um pouco entre nós. Nós vamos... Antes de prosseguir na nossa reunião, quero registrar a presença entre nós do Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula. Já foi presidente do PT, está meio afastado agora, mas está cumprindo tarefa lá no Instituto. Companheiro Sérgio Nobre, que é secretário-geral da CUT. E alguém entendeu mal, eu falei que a Carmen é a vice-presidenta da CUT, não que ela está representando a vice-presidenta. Ela está representando a CUT e é a nossa vice-presidenta, com muito orgulho de ter uma mulher que agora a CUT instituiu a paridade também, seguindo o exemplo do nosso partido. Então, seja bem-vinda, viu, Carmen? Companheiros, companheiras, a nossa